Boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui nesse perfil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos de emoções. Bem-vinda, Elisete. Emoções, de como nós podemos gerenciar, falamos de autoconhecimento. Fique por aqui para aprender conosco. E essa semana nós vamos falar sobre a alegria. Essa alegria, essa energia que contagia todo o nosso ser, todo o nosso coração. Boa noite, amada. E aí, Elisete, me conta. Bem-vinda, Edilene. Me conta, Edilene, Elisete, Edilene, como que vocês lidam com alegria? Qual que é a consciência que vocês têm de alegria na vida de vocês? Bem-vinda, amada. Hoje nós vamos abordar essa emoção tão gostosa, só que muitas das vezes, por mais que a gente fale, né, alegria, só que a gente não presta tanta atenção quanto poderíamos, né? Às vezes nós deixamos ela no escanteio. Tá bom, Edilene, te chamo sim. Vamos esperar a Bel entrar para mim chamar ela. Bem-vinda, Deia. Vocês sabiam que a alegria é uma paixão que nos coloca para cima, né? Que nos dá uma vontade imensa de viver. Essa emoçãozinha aqui. E a alegria, ela trabalha, bem-vinda dela. A alegria trabalha com uma potência de viver. Bem-vindo, Ismael. Que nos traz coisas, né, que a ponto de sair dispostos a mudar o mundo com o que tem dentro de nós. Então já reflitam de início, né? O que há dentro de você, assim, essa energia que você tem tanta vontade. Bem-vinda, Cris. Ultimamente nem sempre estamos tão alegres assim. Pois é. Só que sabe o que é legal? A alegria, muitas das vezes nós trazemos para o conceito de felicidade, só que é diferente, né? A alegria é uma emoção, felicidade é um estado. E a alegria, ela vem e passa, como todo, por ser emoção, né? Assim como nós aprendemos sobre o medo, né? Semana passada foi da raiva. Então são emoções que elas vêm, elas estão presentes aqui no nosso inconsciente, dentro dos nossos pensamentos, mas elas passam também. Cada hora, cada fases, né, da nossa vida, nós vamos estar assim, ó, sendo dominados por emoções durante o dia. E a alegria tá ali, ó. Só que a alegria, por muitas das vezes, ela vem, que nós podemos notar, só que muitas das vezes ela vem camuflada. E nós vamos passando, né? Olhando, não olhamos para ela com tanta. Com uma lupa, digamos assim, porque muitas das vezes nós achamos pequena. Ah, isso aqui é só um estado, mas é assim que nós construímos, né? Tanto que dizem, né, que a felicidade nós construímos com as pequenas coisas, que são a alegria. Por isso que a alegria é uma emoção e a felicidade é um estado. Então, se eu construo pequenas alegrias e valorizo elas, o meu estado vai ser de felicidade. Bem-vinda, Bia. A Bel ainda não entrou. Deixa eu ver se eu. Então, dentro disso, nós podemos dizer assim, né, que nós devemos fazer com que a nossa alegria se converta em amor. Amor pelo mundo, amor pelas pessoas, não é? Vocês sabem o que é essa emoção da alegria? Bem-vindo, Honoraci. Tirando o conceito que nós conhecemos, né? Que a alegria é esse estado,
essa emoção que nos deixa felizes. Mas o que que a alegria faz por nós, né? A alegria é um hormônio, vocês já sabem, né? A alegria é o hormônio da endorfina. O nosso corpo produz a endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então, entende agora? Faz sentido que toda alegria que nós sentimos vai nos levando para o estado de felicidade, independente de como as emoções estão no nosso corpo. Não é porque eu tenho uma emoção de medo durante o dia que eu não tenho alegria também. É isso que nós vamos trazer hoje. Independente das emoções que você tem, a alegria, ela precisa ser valorizada. Bem-vinda, Josélia. Então, a alegria é uma emoção que traz leveza, brilho, mas ela não depende de grandes eventos. Ela pode surgir em momentos simples e cotidianos. Bem-vinda, Bel. Bem-vinda, Ana. Então, olha só que legal, né? Ela não depende de grandes eventos. Muitas vezes a gente pensa justamente nisso, né? Para mim estar feliz, alegre, eu preciso pensar numa coisa grande. Só que a alegria, ela vem desde o pequenininho e cotidiano, que é o quê? É diariamente, é todos os dias, ali no olhar que você tem. Às vezes você só percebe alguma coisa e você sente alegria. Bel, você me enviou o convite, amor? A Bel entrou. Eu estou te vendo. A sua câmera tá virada para mim, Bel. Boa noite, minha querida. Oi, boa noite, Dri. Que bom, hoje eu estou te vendo de novo. Também estou te vendo. Isso. Eu estava eu tava aqui, eu acho que eu cliquei num botão errado aqui, por isso que estava entrando. Sim, mas tá aí. Eu Ai, já que estava bom. dando início, que eu achei que tinha acontecido alguma coisa, que você não tinha conseguido participar da live. Graças a Deus, não está aqui. Certinho. Então, deixa eu só pegar o assuntinho aqui para não ficar parado. Pode Então, falar. como nós trouxemos, né, que ela pode surgir nos momentos simples e cotidianos, né? Então, quando nós estamos alegres, nós temos a sensação de que devemos seguir em frente. Então, olha só, né? O que que isso quer dizer? A alegria nos impulsiona. Quando você está alegre, você tem motivação de fazer, de executar, de seguir em frente. Você não fica paralisado, né? Que é o que a emoção do medo faz. Lembram? Quando você tem medo, você retrocede. A alegria não. A alegria faz você se sentir motivado. Então, ela nos faz ter essa vontade mesmo de realizar, de viver. Lembram quando nós fizemos a live de depressão, né, Bel? A depressão traz aquela tristeza profunda. Então, a alegria é justamente isso, essa vontade de viver. Então, a alegria, ela serve para impulsionar o nosso ânimo. Bem-vinda, Maria, bem-vinda, Débora, Ana. Então, a alegria traz esse impulsionamento de ânimo. Então, quantas vezes, né, você pode estar aqueles momentos tristes, mas olha aqui, lembra? A alegria, ela vem nos momentos simples do cotidiano, que muitas das vezes nós não temos a percepção, né, Bel? Que quando nós focamos muito na nossa tristeza, a gente esquece de ver os pequenos momentos. E a alegria, como comentei, ela libera endorfina, que é justamente isso, o hormônio da felicidade. Então, nós podemos dar uma ajudinha também para ter essa alegria, não assim esperar que o nosso corpo vai lá produza esse hormônio. Então, como que nós podemos dar essa mãozinha para o nosso corpo?
fazendo, ó, exercícios físicos, alimentação saudável, ouvir músicas, né, Bel? Quando nós ouvimos músicas que nos elevam, aquelas músicas que nos trazem prazer, tudo que você se sente bem faz você acessar isso. O seu corpo vai estar produzindo essa endorfina e vai estar ajudando o seu corpo a liberar esse hormônio. Então, olha só, então o dia que você tiver mais, ver que a tristeza está persistindo, adota essas práticas, que nós mesmos podemos procurar um estado melhor. A tristeza faz parte, né? A próxima semana acho que nós vamos falar da tristeza. Só que assim, se está persistindo, então nós podemos ter medidas que nos ajudam, né? Então, assim, olha só de dar boas risadas. Quem que vê, é contagiante, né? Quando você tá com pessoas assim, você dá risada, você gargalha, isso já está ajudando o seu corpo. Então, se você tem essa tristeza com frequência, vá em busca dessa alegria, né? Você pode ter atitudes como abraçar, demonstrar afeto, pensar positivo. Então, tudo isso faz o quê? Que o nosso corpo produza esses hormônios bons e ajudem, né? Cada dia, assim, um passinho. Bel? Então, a alegria, ela é maravilhosa. Como você disse, ela pode florescer mesmo no meio da tristeza, né? A alegria, ela fornece forças para realizar os projetos e mudanças. E melhor, pode florescer, olha que lindo. Em meio à tristeza, mesmo na tristeza, a alegria pode florescer. Não é uma coisa que não, uma emoção que não venha para nós, mas até mesmo na tristeza ela pode florescer. Quando o horizonte está repleto de nuvens e a gente acha que não existe mais saída, como você disse, um momento triste, se nós ouvimos uma música alegre, um louvor alegre, começa a mudar, né? Os nossos pensamentos começam a mudar. Muitas vezes a tristeza vem de preocupações, de coisas que estão passando na nossa vida, mas se nós começamos a trazer alegria, o nosso corpo muda, né? As nossas emoções mudam. Então, a alegria ela pode florescer mesmo em meio à tristeza. Depende de nós desejarmos que ela venha para nós e não deixarmos nos abater pela tristeza. Eu acho lindo, em Neemias, capítulo 9, versículo 10, Adriana, o Senhor, ele fala assim, que a alegria do Senhor é nossa força. Então, o povo estava passando por um momento muito difícil ali em Israel. Eles estavam voltando do cativeiro, estavam olhando a cidade de Jerusalém destruída, os muros destruídos, o templo destruído. Então, eles começaram a reconstruir aquela cidade. E o sacerdote, depois de ter reconstruído, ele juntou o povo para trazer a lei do Senhor. E naquele momento, o povo ficou contristado, ficou triste, começou a chorar, começou a se lamentar, certamente pelas suas falhas, pelos seus pecados, né, pelos momentos difíceis que haviam passado e por olhar aquela cidade agora antes tão linda, tão maravilhosa e agora devastada, diferente do que eles haviam conhecido antes de sair dali. E eles choraram, começaram a chorar, se entristecer. Mas o Senhor falou para o sacerdote que falasse para o povo, que eles não se entristecessem, mas se alegrassem. Né? No momento ali que eles viam aquela situação, eles tinham que reconstruir, já não estava da maneira que eles haviam conhecido, o Senhor falava para eles assim, que eles deviam se alegrar, que eles não deviam se entristecer, porque a alegria do Senhor era a sua força. Então, o próprio Deus, ele falava assim, olha, se alegrem, porque vocês, se alegrando, vocês vão ter força para reconstruir, para fazer tudo novo, né? E não pensando no que ficou para trás, mas na reconstrução. Isso acontece conosco também. Se muitas vezes nós estamos tristes por alguma situação, se nós nos alegrarmos, nos lembrarmos que é um Deus que está conosco, que nos ajuda em todo momento, a alegria começa a tomar conta. Por isso que o Senhor falou assim, a alegria do Senhor é nossa força.
quando nós nos alegramos do Senhor, quando nós temos esperança. Por isso que o profeta ele falou assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque quando nós olhamos uma situação difícil, num momento difícil, num momento de tristeza, se trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que nós podemos reconstruir, que esse momento difícil vai passar, esse momento de tristeza vai passar. Começamos a colocar hinos, cânticos que alegram o nosso coração, o nosso estado de espírito, a nossa emoção vai mudar. Então, a alegria vai florescer no meio da tristeza. Essa alegria que nós desejamos, esse sentimento tão gostoso, que fala assim que a alegria, ela é uma emoção tão gostosa e agradável, que acaba sendo a principal emoção que as pessoas buscam em suas vidas. Então, se em nossos pensamentos, nós temos pensamentos de esperança, de louvor, de adoração, de saber que o momento difícil, o momento de tristeza vai passar, a alegria começa a tomar conta. E a alegria tomando conta do nosso coração, olha, o nosso corpo recebe dopamina, que é o hormônio da felicidade, que nos impulsiona a vencer os obstáculos, as dificuldades, muitas vezes a tristeza que no momento estamos passando, e nós começamos a ter esperança, se alegrar com as pequenas vitórias. Muitas vezes nós queremos uma vitória grande, já tudo num momento só, né, Adriana? Então, se nós começarmos a olhar cada conquista que nós temos, nós não vamos nos entristecer, mas vamos se alegrar e poder ter essa emoção tão agradável que todos nós desejamos. Nós queremos estar sempre alegre, mas isso não é possível, né, Adriana? As nossas emoções oscilam, né? E todas elas são necessárias. Tanto que eu quero já deixar aqui, quem não viu o filme Divertidamente ainda, eu acredito que a maioria viu. Mas quem não viu, aproveita que como nós estamos fazendo uma sucessão de emoções, então assim, vocês assistindo, bem-vinda, Maria, vocês assistindo o filme, vocês vão ter uma compreensão assim na prática, porque é gostoso você ouvir, só que quando você visualiza, você vê a contextualização do que foi falado. Então, a memória, ela grava mais, ela retém aquilo. Então, vejam bem assim o filme Divertidamente, que vocês vão ver que a alegria, aquela emoção, que ela quer dar conta de tudo. Ela quer estar no comando, por quê? Porque a pessoa tem que estar sempre alegre, independente dos problemas. Tanto que ela, no primeiro filme, ela vai atropelando, principalmente a tristeza, né? Porque ela não permitia que a pessoa que ela comandava se sentisse triste. Só que vocês vão vendo que no decorrer do filme as emoções são necessárias e elas juntas é que trazem o equilíbrio. Então, a alegria ela é uma atitude. E por isso não devemos esperar que os outros nos alegrem. Então, olha só esse olhar que nós temos, né? Que a minha alegria depende do que a outra pessoa faça para mim. Então, é um peso, né, quando você já põe isso. Eu espero que o outro tenha atitudes que me deixem feliz, mas não é isso, né? A alegria é nossa, é uma atitude nossa, é uma emoção nossa. Então, esperar que o outro faça isso é disfuncional. Então, é muito ruim quando nós dependemos de ações de outras pessoas para nos alegrar e achar que é obrigação dessas pessoas trazer ânimo, satisfação para a nossa vida. Então, você é a única pessoa responsável pelas suas emoções. Então, a alegria, ela vem e vai em momentos específicos. Ela funciona como uma recompensa, igual, por exemplo, quando você está querendo participar de uma prova, por exemplo, né? Então você faz o quê? Você vai lá, se dedica, estuda, tem uma boa nota, você faz o quê? A alegria que você sente é uma recompensa pelo seu esforço. Que é como a gente disse, a alegria, ela impulsiona, né? Traz essa energia de ânimo. Então, ela traz essa sensação de recompensa mesmo. Então, ela traz criatividade, por quê? Porque a alegria motiva a ressaltar os pontos negativos. Como assim? Você vai usar essa criatividade para quê? Se eu tenho os pontos ruins aqui,
é só com alegria que eu consigo olhar para mudar. Porque quando você olha com tristeza para os pontos negativos, você faz o quê? Você se prostra, né? Boa noite, Laine. Só que a alegria não, a alegria ela traz justamente essa visão diferente. E ela traz autoconfiança, disposição para encarar projetos, sonhos, que não tem outra. Por exemplo, se você está com medo, tem como você ter autoconfiança? Tem como ter disposição para encarar? Não, né? Então você vê que cada emoção ela traz um ponto com raiva. Quem consegue ter disposição com raiva? Não. Essas atitudes, olham só, essas atitudes são todas da alegria. Então, as pessoas, vocês podem ver, as pessoas alegres, elas são o quê? Elas têm cordialidade, gentileza, gratidão. Elas animam a família e fazem questão de que o momento seja agradável, né? Então, assim, não é possível experimentar a alegria o tempo todo, é como eu falei no começo. Vai ter dias não, até mesmo o dia, né? A gente fala dias assim porque às vezes tem dias que a gente está mais alegres. Só que às vezes num dia só você vai experimentar todas as emoções. Geralmente aqueles dias mais difíceis que você está meio desequilibrado, as emoções ficam oscilando, ora medo, ora raiva, ora alegria. Então ela não, vocês não vai, é impossível experimentar ela o tempo todo. É como a gente trouxe no filme. A alegria, ela queria governar, comandar o tempo todo, mas ela foi vendo que não estava no controle dela ser feliz o tempo todo. E que até mesmo a tristeza era motivo para trazer a felicidade. Eu não sei se você, quem viu, lembra de uma parte que a alegria está conversando com a tristeza, né? Que ela tinha que ser mais animada. E a tristeza, aquele jeitinho dela lá falando, né? Eu vou tentar. Aí ela fala de uma fase da vida que foi a preferida dela. Aí a tristeza fala, ai, essa é minha preferida também. Aí ela começa a falar que foi quando a Wiley, né, tinha perdido, a tristeza, ai, não, já mudou de assunto. Só que lá na frente, quando a tristeza tá, a tristeza não, a alegria tá sozinha, ela revê aquele mesmo fato que as duas gostam. No que ela vira aquele momento de alegria, ela viu que antes tinha acontecido um movimento de tristeza. E a alegria só veio porque a tristeza tinha acontecido. Aí que ela entendeu que tinham que estar juntas, não separadas. Então, é uma parte muito legal que você vê que as emoções se complementam. A alegria só aconteceu por quê? Porque houve uma tristeza, aí as pessoas, essas pessoas que são gentis, têm gratidão, que gostam de fazer o momento ser agradável, vieram até ela para trazer essa cordialidade e fizeram daquele momento ser uma felicidade. Então, vocês veem aqui como é interessante, como é importante, né? Não precisa experimentar a alegria o tempo todo. Então, esses momentos de tristeza, de decepção, eles são necessários para fortalecer o nosso caráter e fazer a gente entender mais sobre a vida. E é justamente isso, essa parte de compreensão da vida, porque eu vou ter esse momento de tristeza, mas esse momento de tristeza vai me fortalecer e através dele vai ser forjada a alegria. Então, o que nós precisamos aprender é lidar com essas situações difíceis, né? E com as nossas frustrações. Porque nós passamos, né, frustrações durante o dia. Mas e a alegria ali, naqueles pequenos momentos, naquele olhar, no cotidiano? Então, não, a alegria, ela não afasta as frustrações e as decepções, mas ela está mesclada entre cada situaçãozinha dessa. Então, assim, nós podemos sempre extrair delas algo que nos renove e nos motive para seguir em frente, que é esse o papel fundamental da alegria, nos motivar para seguir sempre em frente. Ó, sentimos alegria quando alcançamos algum objetivo pessoal, profissional,
essa emoção toma conta de nós. E expressamos a alegria com o nosso sorriso. A gente logo percebe quem está feliz, quem está alegre, né? Um sorriso. Adriana, para você ver, eu acho assim, a tristeza, ela tem, nós passamos por momentos tristes, mas a alegria, ela é valorizada pela tristeza que passamos, pelo momento triste. Então, por exemplo, nós não conseguimos um objetivo, depois, quando alcançamos, a alegria vem. Antes sentimos tristeza, mas depois nós nos alegramos. Um ponto importante que eu quero ressaltar aqui, que hoje à tarde estava assim, meditando sobre isso, sobre a alegria, e, e vendo o meu momento, olhando para mim, a minha emoção, que eu falo assim, como é importante a alegria e como o Senhor ele quer nos ver alegre. Ele quer nos ver alegre. Muitas vezes nós nos entristecemos por algo que nós não alcançamos, por uma luta que nós estamos passando, mas nós temos que ter no nosso coração que o Senhor ele deseja a nossa alegria. Ele quer que nós nos alegremos. Como eu contei, né, quando eu era criança, eu não conseguia andar num carrossel e em um parque de diversão. Eu me lembro que meus pais nos levavam, chegava ao parque de diversão na cidade, e meus pais nos levavam para passearem no parquinho, e meus irmãos todos andavam nos brinquedos, e eu me lembro do carrossel. E meus irmãos podiam andar, e eu não podia andar, porque eu ficava muito mal andando no carrossel. Se eu andasse, eu descia dali já ruim, e depois demorava muitos dias para recuperar, porque nada parava mais no meu estômago. E o Senhor me trouxe esse insight. Eu falei assim, olha que lindo, porque foi o Senhor que mostrou para mim, me trouxe essa recordação, de que naquele momento eu estava alegre vendo o meu irmão entrando, subindo no carrossel, para andar no carrossel, e alguém perguntou se eu não ia para minha mãe, e eu ouvi uma voz que dizia assim, ela não presta nem para andar de carrossel. E essa palavra foi forte para mim, que nem eu mesmo me lembrava, eu vim me lembrar porque o Senhor me trouxe a recordação. Mas depois de tantos anos, eu acho que eu tinha uns 55 anos, né? Hoje eu tenho 65, 10 anos atrás, que eu fui com os meus filhos, que eles puxaram para mim para ir num brinquedo radical. Eu creio que alguns que estão aqui na live já ouviram meu testemunho. E eu fui com eles, e era o segundo brinquedo mais radical do parque, não era um carrossel, né? Mas assim, que não era qualquer um que andava. E eu fui andar com eles, eu senti tanta alegria, que eu não conseguia compreender por que aquela alegria tinha tomado conta de mim, né? E depois, perguntando para o Senhor me mostrou, me mostrou que eu ali criança, que era um desejo meu, mas eu não podia andar, que poderia ter alegrado. Então, a alegria que eu estava sentindo é como se fosse toda a alegria dos anos que eu não pude desfrutar. E eu desfrutei naquele momento que eu não podia compreender por que tanta alegria, né? Então, para vocês verem como a alegria ela é importante. Eu me alegrei assim no Senhor, e quando eu penso nesse momento, Adriana, eu falo assim, poxa vida, eu tantos anos passei, né, e esse momento de não poder andar no carrossel, de me alegrar no carrossel, de andar num brinquedo, trouxe tristeza para mim, mas quando eu pude andar, a alegria foi tanta que eu não conseguia compreender tanta alegria, né, e era porque tantos anos eu desejei, isso estava dentro do meu coração, certamente, porque a alegria veio no meu coração. Eu falei assim, Senhor, tu deseja que nós nos alegremos. Muitas vezes hoje eu estava pensando até mesmo, comentei com você, né? Que eu, assim, eu não me sentia digna de me alegrar. Olha, que coisa, né? Que nem vocês viram eu nas outras lives, o medo, a raiva, isso me acompanharam toda uma vida. E eu, assim,
a alegria, eu me alegrava assim, de ir na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Me alegro até hoje assim, imensamente. É o que me traz muita alegria no meu coração, é estar fazendo a obra do Senhor. Mas se eu fosse, saísse desse contexto, eu não me sentia livre para sentir alegria. Olha que interessante. Quando a gente estuda as nossas emoções e vê a diferença, eu falo assim, poxa vida, eu tinha um momento alegre, mas parece que eu me sentia assim, como um andar num brinquedo, em um lugar que pudesse me alegrar, eu não tivesse direito. Olha que interessante. E a emoção, a alegria é tão importante. Eu comecei assim, meditar na palavra do Senhor, até busquei na própria vida de Jesus a alegria. Hoje eu estava assim, meditando assim, falei assim, deixa eu procurar as emoções na vida de Jesus. Olha que interessante. Então, aí o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? No casamento. Não permitiu que a alegria terminasse ali naquele momento. Olha que coisa linda. Então, que nós possamos desfrutar da alegria que o Senhor quer que nós desfrutemos. Por isso que ali Neemias fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Não vos entristeçais, mas se alegrai no Senhor. Mesmo que você esteja passando num momento difícil, um momento de dificuldade, esse momento vai passar. Esse momento vai passar. E a alegria vai vir. A alegria vai vir. Tem outro versículo aqui que eu quero deixar. No momento bem-vindo os versículos, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha que coisa linda. Como o Senhor deseja que nós nos alegremos. Porque a alegria é a nossa força. A alegria, ela traz felicidade, né? O hormônio da alegria. Ela traz felicidade, melhora o humor, reduz o estresse, alivia a dor. Olha, eu estudando assim sobre alegria para trazer aqui nessa live, eu estudei o Doutor da Alegria. Você já assistiu, Adriana? Não. Então, agora não me lembro o nome dele para dizer aqui. É um filme verídico. E ele começou a colocar a bolinha de palhaço. Ele foi estudar medicina e ali começou a trazer alegria para os pacientes. E a alegria... Patty Adams, né? O amor contagia. Isso. Então, ele trazia a alegria, assim, ele começou com as crianças, se fazer de palhaço, e as enfermeiras começaram a perceber que os pacientes melhoravam, porque os doutores eram rígidos para tratar com os pacientes, e ele mudou essa questão, trouxe alegria, porque a alegria, ela traz até a saúde, né? Ela reduz o estresse, alivia a dor, né? Promove o bem-estar geral, automaticamente contribuem para a qualidade de vida e aumenta a longevidade. Então, vamos ser alegres. Vamos desfrutar da alegria, né? Exatamente igual você comentou dos versículos, né? Tem aquele um que é perfeito também, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, né, você traz para a sua expressão que está na sua alma. Né? Então, é bom ter essa consciência, né, das nossas emoções, né? E o legal da energia, a energia, ó, é a alegria e a energia. Que a alegria, ela vai surgindo naturalmente também. Okay, por exemplo, assim, quando você reencontra, né, alguém querido que você não via há tempos, vem aquela alegria e é instantâneo, você não está esperando. Que muitas das vezes a gente espera, né, Bel? Eu quero sentir alegria. Mas a alegria é essa emoção também instantânea. Você não espera, ela pega você. Então, ouvir a música favorita, rir de uma piada boa com os amigos, a sensação de ver uma criança dando risada, quem que não fica feliz? Né? Aquilo É lindo. contagia, é pureza, né?
Energia, né? Porque criança é energia e risada de criança é uma energia intensa. É Então, maravilhoso. brincar, né? Quem tem As pets, atividades, né? Brincar. eu vejo Então, você assim, vê. domingo eu passei o dia com meus netinhos aqui, né? O Benjamin e a Sofia. E foi maravilhoso. Eles me pegam e maquiam, querem, a menina quer me maquiar, quer me pentear e me cuidar, e depois nós vamos passear. Isso é maravilhoso, traz uma alegria, uma energia para a gente. Então, que nós possamos desfrutar, né? Não esperar, quero ser feliz o tempo todo, não, mas desfrutar dos momentos que o Senhor nos proporciona, sermos alegres por pequenas coisas, até um passarinho cantando. Assim, os passarinhos vêm aqui na frente de casa, que tem muitas árvores, eu fico assim, até procurando o som, vamos ver que passarinho é esse, que é maravilhoso. Então, se nós aprendemos a desfrutar de cada momento sem medo, né? Poxa, eu posso desfrutar, eu posso ser alegre, eu posso ser feliz, eu tenho direito. Tem pessoas que acham que não têm direito de ser feliz, não tem direito de ser alegre. Muitas vezes uma pessoa que passou por um luto, perdeu uma pessoa, acha que não pode mais sorrir, como se estivesse ferindo alguém que partiu. E eu creio que até o contrário. Até se a pessoa pudesse voltar e falar assim, não Sim, fica triste, porque eu me alegro de te ver alegre, não é? E exatamente. muitas vezes a pessoa, quando perde um ente querido, acha que tem que ficar triste, né? Não tem direito de se alegrar porque perdeu alguém. Mas não, né? E nós possamos se alegrar com pequenas coisas. E muitas vezes nós queremos buscar, eu achei interessante também aqui, Adriana, que fala assim, ser alegre, a ideia de sermos alegres a qualquer custo, baseando essa emoção apenas no ter, diz mais sobre o estado de euforia, não de alegria. Aquele que passa, porque é uma euforia que passa, e quando vai embora, aí deixa um vazio imenso em nós. Então, que nós não vamos nos alegrar, eu vou me alegrar se eu ter isso, se eu ter aquilo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, mas pelos momentos que estamos vivendo, porque vou ser alegre quando eu tiver um carro novo e daquela marca, né? De repente você compra o carro e a alegria já não é passageira, aquela euforia de ter comprado, é passageira. É uma alegria do ter e não de ser. Que nós sejamos alegres. Não queremos ter algo ou alguém para sermos alegres. Exatamente. Tanto que essa alegria, ela tá no, igual a gente disse ali atrás, no simples e no cotidiano, né? É ali, ó. E quando nós estamos com, vamos dizer assim, ansiedade, eu vou trazer um pontinho de ansiedade aqui que vocês vão achar interessante. Quando você está muito ansioso, com a mente lá na frente, esse simples e cotidiano você não presta atenção. Então fala assim, nossa, eu tô sempre turbulenta, não tenho momentos de alegria, de respiro. Então olha só como a nossa mente rouba, né? Então, se vocês não querem aproveitar quem está aqui, compartilhar conosco um momento de alegria que vocês tiveram recentemente, vamos trazer. Aproveitar, quando a gente escreve, a gente traz da memória para o aprendizado. Então, vocês quiserem compartilhar conosco enquanto a gente vai falando, aí a gente vai lendo, tá bom? Então, assim, ó, igual a Bel disse, né? As práticas simples de observar mesmo, né? Observar as pequenas belezas ao nosso redor, ouvir música, estar perto de pessoas que nos tragam leveza, praticar gratidão, porque tudo que você agradece, você traz esse olhar, que é observar as pequenas coisas ao redor. A gratidão é isso. Quando você traz esse sentimento de gratidão, você está sendo grato às pequenas coisas, e nessas pequenas coisas você traz a alegria, gera a alegria. Então, no filme Divertidamente, mostra que a alegria tenta encontrar o lado positivo das situações, mas também se adapta quando outras emoções surgem. E é aqui que eu vou trazer o pontinho da ansiedade. Quem viu o Divertidamente 2 viu
no momento que a ansiedade surgiu, a alegria já estava conectada com as outras emoções. Então, ela tentou também se conectar com a ansiedade, só que tem um pulo do gato aí que eu achei muito interessante. A ansiedade veio porque a alegria, naquela ânsia de proteger das emoções ruins, ela foi se acumulando. Lembra, Bel, que ela diz lá, o que não é legal, o que é bom fica, o que não é, sobe, né? Ela jogava aquela, isso aqui não, eu não vou pensar agora. Então, por trás, olha só que interessante, a alegria por trás disso tinha um medo. Nossa, como que o medo estava com uma alegria? Mas lembra que a gente disse que as emoções se conectam? Então, a alegria, por mais com aquela ânsia dela de querer que só fique o bom, ela tinha medo de que aquelas pequenas coisas ruins afetassem. Então, ela esquecia, jogava. Só que aquilo foi se acumulando de tal maneira que a ansiedade veio. Então, faz sentido para vocês que quando vocês não querem pensar em coisas pequenas, vai se acumulando, só que a mente está aqui, ó. A ansiedade está crescendo e impede de você viver as pequenas alegrias necessárias. Bel, o que você Não ia consigo. falar? Não, eu ia até eu comentei com você que eu ia assistir novamente a este filme, né, Divertidamente, porque é interessante que no final, para ela chegar lá em cima, explode as emoções. Não é assim, Adriana? E aí depois eu disse, não, eu preciso voltar para pegar bem isso aqui. Que aí todas as emoções que foram jogadas lá, como ela querendo esconder, veio tudo à tona e levou ela lá para cima, não é? E foi aí que houve aquela bagunça toda e tiveram que abraçar e ela viu que teve que para ela era só as lembranças felizes de criança que tinha que estar lá, a alegria. Mas Uhum. foram todas as emoções daí formaram uma nova conexão. E foi que, né, trouxe harmonia ali para a menina. Então, quando a gente olha as nossas emoções, é muito maravilhoso. Eu falo assim que essa live, gente, aqui que nós estamos fazendo sobre emoção, tem trazido coisas muito boas para mim. Eu tenho trazido, assim, refletido muito nas minhas emoções, olhado para minhas emoções e tem trazido tantos ensinamentos que antes eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento, eu tinha essas emoções, esses sentimentos que eu não sabia lidar com eles. A partir do momento que nós começamos a ter esse autoconhecimento, de conhecermos as emoções, as nossas emoções, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então, por isso que é importante. A gente assiste esse filme assim, divertidamente. Eu assisti com meus netos, quase não pude prestar atenção em cada ponto, em cada detalhe ali. Mas quando eu sentei para analisar cada detalhe, é um ensinamento tremendo que nós podemos trazer para nós. Então, você que está aqui na live, que vai estar vendo depois, procure assistir esse filme, assim, de preferência sozinho, com uma pessoa adulta, analisando cada emoção, cada estágio, que nos traz muito ensinamento, muita clareza para as nossas emoções, que muitas vezes nós não nos compreendemos, nós passamos por alguma coisa, às vezes tristezas, coisas que estão incomodando a gente, que a gente não sabe lidar, mas quando nós temos conhecimento, poxa vida, faz a diferença. Então, por isso que nós estamos trazendo essas lives para conhecimento, para trazer um conhecimento, um crescimento, para que muitas vezes eu falo assim que essas emoções me trouxeram muito sofrimento. Eu trazia sofrimento, o medo, a raiva. Eu convivia com eles, convivia a vida inteira com medo e com raiva. O medo trazia raiva. Então, e eu não sabia lidar com essas emoções. E quando eu descobri isso, poxa vida, parece uma coisa, hoje assim, parece uma coisa tão simples que virou a chave na minha vida. Me trouxe paz,
que eu não. Eu, às vezes, assim, poxa vida, mas eu sou complicado. Eu estava achando um monte de. Mas é simplesmente nós conhecemos a nossa emoção. Então, que essas lives possam ter trazido, né, trazer conhecimento para cada um de nós, para que possamos crescer e deixar de sofrer. Muitas vezes são tão pequenas coisas, uma coisinha tão simples e nos fazem sofrer tanto. E quando nós temos o conhecimento, vem a cura, vem a libertação, não é assim, André? Nossa, nem fale. E assim, acredito que o medo e a raiva são as emoções principais de todo mundo, as que predominam, né? Porque quando a gente está crescendo, sendo formado, a gente cresce pelo olhar do outro, né? Vocês já aprenderam isso. Então a gente cresce com muito medo. E esse medo vai gerando raiva, né? Então, quanto mais conhecimento você tem dessas emoções, fica mais fácil para lidar, né? Com elas. Tanto que você vê, né, a hora que você trouxe que as emoções lá vieram todas as emoções ruins, a alegria queria que o senso de si, né, que era a identidade da pessoa que ela comanda, fosse só de alegria. Só que ninguém vive só com memórias boas, muito pelo contrário, né? Quando todas as emoções, se nós não estivermos atentos a todas as emoções, as outras, elas abafam as nossas memórias de alegria. Por quê? Porque nosso corpo, ele tem uma autodefesa. Ele pensa só no negativo, para quê? Para te proteger. Então, se acontecer uma coisa ruim, até mesmo essa raiva, né? Ela vai pulsar ali a raiva, o medo, porque eu vou proteger você disso. Só que a alegria está aqui atrás, ó, está escondida. Então, quando você traz para o autoconhecimento, o que faz a diferença é isso, é todas as emoções juntas. Então, quando todas aquelas emoções foram lá, mesmo as mais ruins, é que formaram a identidade, é essa dualidade. Nós não somos bons o tempo todo, nós não somos alegres o tempo todo. Nós somos tristeza também, temos medo, nós somos maus também, temos luz e sombra, né? Então é essa dualidade junto que faz a nossa identidade. Então, para exercício para vocês que estão aqui, pensem em 3 momentos do seu dia que trouxeram faíscas de alegria, como nós trouxemos aqui, desde as pequenas coisas, né? E ao longo da semana, vocês tentem se reconectar com essas emoções desses momentos, porque tudo aquilo que eu trago para a memória, ele cria uma visualização. Então, toda vez que você trouxer essas faíscas de alegria para sua lembrança, você vai estar sentindo novamente essas emoções. Então, Bel, para finalizar a minha parte, eu quero Uhum. ler uma frase aqui assim, ó. A alegria é um instante em que a alma dança, sem medo de ser vista, num abraço profundo com a simplicidade de existir. Então, que essa alegria seja esse instante, esse abraço profundo que nós damos na vida, né? Que nós possamos perceber a alegria nas coisas simples, nos momentos pequenos, naquilo que muitas das vezes passa desapercebido, como nós trouxemos, né? Então, a alegria não precisa ser perfeita, que é o que nós falamos, né? Muitas das vezes nós cobramos, né? Não só de nós, mas do outro. A alegria, ela acontece naturalmente, até em momentos inusitados, inesperados. Então, a alegria, ela não é perfeita. E nem grandiosa, lembra? Quando nós pensamos em coisa grande, nós estamos pensando em felicidade. Mas a alegria não, a alegria pode estar no sorriso do seu filho. Então, você vê, são pequenas coisas, né? E ela basta ser genuína, vinda do coração, livre de medo e expectativas. Então, que vocês encontrem essa dança na sua própria caminhada e saibam que ela está ao alcance, mesmo nas entrelinhas dos nossos dias. Bel? Olha que lindo. É verdade, Adriana. Você falando aí, falando assim, trazer lembranças, né? Eu até comentei hoje de manhã com você. Quando eu era criança, eu creio assim, ficou gravado em minha mente mais a dor da enfermidade, me sentindo rejeitada. Então, eu não me lembrava dos momentos maravilhosos que eu passei na minha infância. Eu não me lembrava. Assim,
era mais marcante na minha vida, há um momento de rejeição, de tristeza, de doença, mas quando eu parei para pensar, buscar na memória minha infância, eu achei tantos momentos lindos, tantos momentos de alegria com uma criança, porque a criança, ela não vê, né, a dificuldade, não, mesmo meia dificuldade, ela está ali rindo, brincando, mas quando a gente cresce, parece que a gente deixa, esquece, joga lá os momentos felizes e nos recordamos apenas de coisas ruins, e isso nos traz tristeza, não deixa para baixo, nos traz rejeição. Mas quando nós buscamos na nossa memória, a memória de criança, nós vamos ver quantos momentos lindos nós tivemos, e nós não podemos nos esquecer deles. Isso nos trará alegria e nos fará olhar novamente, ter um olhar novo para a nossa vida, aquele que está ao nosso redor, desfrutando de todo momento, de toda alegria, que as pequenas coisas podem nos trazer. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Que nós possamos guardar isso. Você, nessa semana, possa se lembrar de coisas maravilhosas que você teve, porque todos nós, a vida não é só feita de tristeza, a vida não é só feita de alegria. Ela tem os momentos alegres e os momentos tristes, mas que nós possamos trazer à memória aquelas coisas boas. Né? Eu dizia assim, eu não era amada por ninguém, ninguém me amava, ninguém me queria. Quando eu fui buscar na minha memória, memória da infância, eu vi quanto amor foi dedicado a mim. E eu não me lembrava, estava lá guardado na minha inconsciência, né? No meu inconsciente. Então, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, se lembrar de momentos felizes e alegres, e deixar os momentos tristes passaram, e se estivermos passando por algum momento triste, eles também irão passar, e a alegria chegará com bastante força, em nome de Jesus, né? Que nós possamos nos alegrar, e se lembrar, né, Adriana, que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria, ela traz saúde, ela traz força, ela traz energia, ela traz, tira o estresse, tira a dor. Eu vi uma live, nosso tempo já passou, mas eu vi a live da Juliana, a Juliana falou assim, passou tantos anos com depressão, então ela não permite jamais tristeza chegar. Ela busca até mesmo ver vídeos que façam ela rir, né? Para tirar o estresse, se alegrar. Então, que nós possamos fazer isso. Se estivermos tristes, nos alegrar das pequenas coisas. Trazer à memória coisas boas, coisas lindas. Porque a alegria, ela é importante na nossa vida. Bom, Deus abençoe. É quarta-feira, né? Terminou o nosso horário. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco. Obrigada. Né? Se essa live foi uma bênção para a sua vida, né? Compartilhe com outros que possam estar muitas vezes tristes, passando por um momento de luto e acha que tem que viver esse luto eternamente. Não, pode se alegrar. Ainda há tempo de se alegrar. Não é mesmo, Adriana? Deus abençoe. Até quarta, em nome de Jesus. Deus abençoe, Adriana. Amém, Deus abençoe também. Pessoal, semana que vem nós vamos falar da tristeza. Então, ajudem assim compartilhando essa live, o que fez sentido para vocês, o que vocês quiserem aprender novamente, reveja de novo, é sempre bom, né? E coloquem em prática a tarefinha de casa, assistam o filme, olhem suas emoções, se reconheçam. Vocês vão ver que isso só vai trazer luz, né? E só vai ajudar na caminhada para o autoconhecimento. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Compartilhe conosco as suas experiências também, né, Adriana? Vamos Isso, ficar coloca lá nos comentários. Isso. Deus abençoe. Um beijo para todos em nome de Jesus. Amém.